A ideia desse painel aqui, acho que é a gente trazer algumas das figuras mais respeitadas, algumas das cabeças mais rodadas e experientes desse mercado aqui no Brasil. Gente que trabalha em empresa que é prestadora de serviço, gente que trabalha em empresa puramente de tecnologia, gente que trabalha mais com direito, mas para a gente tentar passar para vocês uma visão do que é essa coisa tão complicada, não por que a gente precisa entender ela, mas sim o que isso vai nos permitir fazer e o que isso vai mudar na maneira como a gente se relaciona, na maneira como a gente consome arte, consome cultura, faz política, vota, troca informação e lida e distribui o poder na nossa sociedade. Que acho que essa é a grande mudança de tudo isso que está vindo. Então a gente não vai entrar muito no Technicase em nenhum momento, a gente pressupõe que vocês saibam que, e aí se vocês não souberem, alguém levante a mão que a gente volta e explica. Mas a gente pressupõe que a gente aqui sabe que blockchains são registros de valor, certo? Onde a gente escreve informações, ou quaisquer computadores conectados escrevem informações, e onde teoricamente essas informações são imutáveis. Ou seja, o tempo passa e elas estão sempre lá. Essa é a base do negócio, que acho que é uma coisa que é importante todo mundo entender e ter em mente. E acho que a analogia mais fácil é a gente olhar para uma blockchain e pensar nela como uma base de dados. Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque não sou eu, teoricamente, que devo falar aqui, e sim as pessoas que a gente vai chamar agora, e também não sou eu que devo chamar elas. Bom, ele já deu a introdução, né? Agora eu posso chamar? Para fazer parte dessa mesa, eu gostaria de convidar a Juliana da Cunha, a Rosine Cadamani e o Gabriel Aleixo. Os três são especialistas em blockchains. Por favor. Pois bem, então, acho que para a gente começar, nada melhor do que entender um pouquinho quem são essas pessoas e de onde elas vêm. Acho que tem muita gente aqui que reconhece, já viu em um monte de lugar, mas também deve ter gente que não conhece. Então eu ia pedir primeiro para a Ju e depois para o Gabriel para se introduzirem brevemente. Quem são, o que fazem e qual que é a relação com tudo isso. Beleza, meu nome é Juliana, eu fiz Ciências da Computação há muitos anos atrás e passei 10 anos da minha vida na área de tecnologia, os últimos 10 anos na área financeira, até que há uns 2 anos atrás eu comecei a escutar esse burburinho de criptomoedas e blockchains e tal, e fui ler o paper do Satoshi Nakamoto. E quando isso aconteceu foi um momento muito, aqueles momentos assim, uau, sabe? E que você lê um negócio e você descobre o seguinte, que nada do que você aprendeu até aquele momento vai valer para os próximos anos. O mundo da tecnologia iria mudar drasticamente e o mundo das finanças também. E aquilo me deu um incômodo gigantesco. Eu descobri que eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso, que no mínimo era entender um pouco mais. Então eu me dediquei a estudar o assunto mais a fundo e a coisa foi dominando um espaço na minha vida e as coisas foram crescendo de uma forma tão bacana que no começo desse ano a gente resolveu montar de fato uma empresa, que é a CoinWise, cuja missão é desenvolver soluções e produtos para esse universo de criptomoedas e blockchains. Então a gente tem pouco menos de 1 ano de mercado. E tem uma série de soluções que depois aqui ao longo da conversa a gente vai trocando ideias com vocês. Boa tarde. Se eu puder te interromper, claro, por favor. Se você puder na sua intro explicar ou contar o que é o tal do paper do Satoshi, para uma pessoa comum. Então, só fazendo esse parênteses, o que ela chamou de paper do Satoshi, o Bitcoin ele foi criado primeiro como uma teoria, em 2008, e depois com um conjunto de softwares, de programas de computador, que rodando nas máquinas de voluntários do mundo inteiro iria integrar um protocolo, né? Então, já começa radicalizando. Ao invés daquela coisa tradicional de você ter 2, 3 grandes servidores no mundo sendo responsáveis por um único serviço, o que ele publicava ali era uma teoria que se pretendia resolver um problema. Eu sempre falo isso, né? Então, basicamente, como a discussão de como tornar o dinheiro digital era uma coisa que já estava no ar há 25 anos, pode parecer meio maluco, né? E que só foi resolvida com a ascensão, com a emergência e a publicação do Bitcoin. O que o Satoshi fez primeiro, antes de lançar o software, ele publicou um paper, um artigo acadêmico, só que diferente do sistema tradicional em que você... enfim, eu sou um pouco crítico desse modelo, mas que você, aquela coisa que você tem que passar por um crivo muito específico de diversidade, o Satoshi não, ele lançou aquilo abertamente, você não precisava pagar para ninguém,
Estava lá para quem quisesse ouvir não, perdão, se a gente ouvisse, a gente saberia quem ele é, né? Não pode. Então, estava lá para quem quisesse ler o paper, né? O artigo explicando o que era o Bitcoin. E alguns meses depois ele lançou, em 2009, o software, tá? Para quem não é familiarizado com isso. Eu sou Gabriel Aleixo, eu trabalho já exclusivamente com blockchain e criptomoedas desde 2013, sendo pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Mais recentemente, além do meu trabalho de pesquisa, tenho atuado também como empresário, empreendedor desse... Alô? Bom, tá, no big deal. E eu trabalho já também nessa parte de desenvolvimento de negócios, sou cofundador da A-Star Labs, uma empresa aqui de São Paulo, já está 1 ano e meio no mercado oferecendo soluções de blockchain para o mercado de serviços corporativos afins. Sou cofundador e líder também do Blockchain Hub Brasil, uma iniciativa sem fins lucrativos voltado a promover o ecossistema brasileiro, uma iniciativa que surgiu na Alemanha em 2015, a gente está trazendo aqui para o Brasil já atuando na parte de educação, eventos e afins. Então, nossa ideia, a gente já tem 9 empresas associadas a esse hub, com vistas a educar o mercado e fomentar o ecossistema aqui. A gente vai abrir para inscrição de qualquer empresa, seja grande empresa ou startup, tem diferentes formas de se associar a gente a partir de janeiro. E sou também diretor de conteúdo do Infochain, que é um canal de conteúdo e educação sobre blockchain para as mais variadas frentes. Então, fazendo 1 milhão de coisas aí do que o tempo permite, porque o entusiasmo e os tópicos são bem vastos. Ju e depois Aleixo. Se a gente precisasse definir... Se fosse para a gente definir um atributo principal das criptomoedas ou blockchains que é importante o público conhecer, destilar isso em uma característica, qual seria essa? Olha, eu não sei se o que eu vou dizer a ficha vai cair imediatamente, mas é o que eu mais acredito, e que os blockchains eles são a primeira experiência da humanidade de um sistema de contabilidade global perfeita. Isso é muito poderoso, isso tem uma série de conceitos por trás, mas imagina o seguinte, que a gente não consegue fazer as nossas contas em casa baterem, né? A gente tenta lá ver, a gente sempre esquece um pão, uma farmácia, alguma coisa que a gente não contabilizou. A mesma coisa com as empresas, né? Quando a gente vai fazer auditoria, fechar balanço e tarará, sempre tem aquela linha de diversos outros, que é o que você não conseguiu fazer a conta fechar. No blockchain, a auditoria vem primeiro, as transações vêm depois. Significa dizer que você tem um sistema absolutamente transparente, absolutamente seguro, onde todas as contas batem até a última casa decimal sempre. Isso traz uma imensidão de possibilidades, tanto para aplicações corporativas, quanto para as nossas vidas econômicas em si. Então, eu acho que a minha melhor definição é o sistema de contabilidade global perfeito. Tentando ser um pouco menos técnico e mais generalista, eu entendo o blockchain como basicamente uma nova forma da gente entender a confiança, tá? Eu sempre faço um experimento mental muito simples, mas muito provocativo, que eu particularmente acho que tem um efeito interessante. Quem já me ouviu falar, perdão por repetir aqui. Imagina do caminho do trabalho, da casa de vocês até aqui, em quantas coisas vocês tiveram que confiar, em quantas instituições. Então, se você veio de Uber, de táxi, você está confiando numa empresa que gere reputação para que aquele cara tenha, ou aquela motorista tenha uma boa índole. Você confia nos sinais de trânsito que são geridos pela prefeitura. Se você pagou para vir para cá, você confia no Banco Central que emitiu o seu dinheiro. Então, assim, pega uma coisa muito simples, como você sair da sua casa e se deslocar para um outro ponto, você teve que confiar em 100 instituições diferentes, tá? E começa a pensar, né, estendo esse experimento mental para tudo o que pode tangenciar a ideia de confiança, seja em instituições ou em tecnologias tradicionais centralizadas. Blockchain, antigamente eu falava no futuro, né? Blockchain já está mexendo com tudo isso. Tá? Então, uma nova forma da gente trabalhar com a ideia de confiança, delegando a tarefa da confiança em si para a tecnologia. Então, tirando ali, primeiro, o risco,
envolvido no fator humano. Eu nem sou tão cético quanto o ser humano, é isso que eu estou falando. Se a gente tirar o ser humano da jogada, não tem corrupção. Sim, no Brasil especialmente, isso é válido também, mas eu digo até a gente tira o fator humano em que as coisas podem estar erradas, digamos assim. Então eu entendo um blockchain mais ou menos dessa maneira. Do mesmo jeito que o Bitcoin é um dinheiro sem bancos, sem governos, um serviço financeiro provido exclusivamente por uma rede voluntária de usuários que o mantém, blockchain nos permite criar virtualmente isso para qualquer coisa. Então, blockchain é isso, a capacidade de nós termos hoje uma tecnologia para criar serviços quaisquer, mantidos exclusivamente pelos usuários. Então, você tem uma questão de confiança em empresa ou em terceiros muito menor, em alguns mercados ela para quase zero, e você tem também uma evolução muito mais democrática, né? Diferente da internet comercial, em que 4 grandes empresas dominaram, porque um processo muito intensivo em capital. Então, se você não tem amigo no fundo de investimento, sua startup não vai receber dinheiro, sabe essa lógica? Então, além da tecnologia em si já ser descentralizada, os processos de serviços que vêm sendo construídos em torno dela estão extremamente mais democráticos também. Então, eu vejo, além de blockchain, como esse novo paradigma no qual a gente consegue ter serviços mantidos exclusivamente pelos usuários, a própria ideia do financiamento e do desenvolvimento de serviços, pode falar com muita propriedade disso, ela pode vir de uma fonte muito mais ampla, né? Então, beleza, aquele mercado ali está dominado, não consigo investimento aqui, o seu universo de possibilidades hoje é o mundo, né? Blockchain eu brinco que é a segunda onda de globalização econômica e muito mais democrática do que foi a primeira. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Desculpa eu chegar aqui no painel atrasada, eu tive um compromisso antes e eu não pude acompanhar aqui o adiantamento do evento. Acho que vocês se apresentaram, então... Se você puder, por favor, nos contar qual é o seu nome, Tá o que você faz e de onde vem a sua relação com blockchain e criptomoedas. Tá. Depois volto para mim e vou te fazer uma pergunta. Então, eu sou a Rosine, eu já tive um momento da minha vida muito negro, porque eu trabalhei para bancos por 13 anos. E aí, desde 2014, eu fui olhando esse negócio de moedinha digital, que é o Bitcoin, e estudando, entendendo o que é esse negócio. Aí o mundo do blockchain foi vindo junto, a ICOs, isso da conversa que vem atrás. E desde o final do ano passado, eu saí do escritório no começo do ano passado e estou absolutamente focada nesse universo novo. Hoje eu sou cofundadora de uma escola chamada Blockchain Academy, que ensina desde conceitos básicos até cursos profissionais de investimento e de desenvolvimento na tecnologia. A gente monta cursos em torno disso. Estou muito feliz de ver aqui um público tão diferente do que a gente sempre vê, o mundo corporativo. Muito feliz que vocês conseguiram alcançar esse pessoal tão bacana para estar aqui. O lugar é muito legal também, né? Muito legal. legal. Vindo para cá. Tá bom. Você quer que eu responda a mesma pergunta? Você Não, vou te fazer outra pergunta. Lá vem. A gente falou aqui de contabilidade perfeita, uma coisa bem precisa, matemática. A gente falou de confiança, que já puxa muito mais para o lado humano. E acho que isso tem a ver com os tipos de blockchain diferentes e o que dá para fazer com cada uma delas. Você pode nos dizer, ou tentar contar para a gente, além de transação financeira e de base de dados puramente, o que mais que dá para fazer com uma blockchain? Tá, eu vou falar, vou ser muito objetiva em como eu vou chegar nessa resposta, né? Para quem não sabe, toda a história começou com Bitcoin. Umas pessoas pensaram, poxa, por que a gente está tão sempre prisioneiro dos bancos? Por que a gente não pode criar um sistema em que dá para trocar dinheiro sem ficar ninguém no meio? E o Bitcoin foi isso, foi um projeto de dinheiro no mundo eletrônico que não precisasse de intermediários para poder rodar. Muita gente tinha tentado antes, mas o Bitcoin foi o primeiro que pegou. Como é que o Bitcoin pegou? Por que ele pegou diferente de outras tentativas? Porque tinha por trás do blockchain, todo esse suporte. Então teve toda uma composição de uma arquitetura para dar essa confiança para a tecnologia, ao invés de a gente ter aquela mesma confiança que a gente sempre teve no sistema financeiro tradicional. Só que assim, em algum momento, em particular depois de 2015, o pessoal começou a olhar para o blockchain e falar, opa, esse negócio é muito bacana por si. A própria tecnologia dá para fazer muito mais do que simplesmente ser um dinheirinho. Dinheirinho, né? Estou sendo muito simplista aqui, mas... Dá um dinheirão hoje. Um dinheirão hoje. Exatamente. Então dá para ser muito mais do que a proposta original. E aí o pessoal começou a olhar para o blockchain e falar, opa,
Se essa unidade digital, que é o Bitcoin, nasceu para ser um dinheiro, e se eu chamasse isso de outra coisa? Se eu falasse que isso é um imóvel, que é o exemplo que eu sempre dou. Se eu pensasse que a gente tem, a partir dessa tecnologia, a possibilidade de transferir imóveis sem ninguém se meter no meio, seria bacana, né? Opa, bacana. E se a gente usasse a tecnologia para transferir carros? Opa! E ações de empresas? Legal também. E por aí vai. Então, a gente acaba abrindo nossa cabeça para entender o blockchain como uma nova plataforma tecnológica com características próprias para fazer transferência de ativos, de direitos, de qualquer coisa que você queira nomear, de uma nova maneira que a gente não tinha pensado antes. Por isso que a gente sai do mercado financeiro e se abre para todo o outro mundo. Mercado de capitais, mercado de... tudo que você puder construir no mundo digital, você pode trocar pelo blockchain. Essa é a proposta de base, né? Que o pessoal está explorando. Ju, você já está nessa há algum tempo e a gente falou aqui de confiança e de percepção. Desde quando você começou aqui no Brasil a falar disso, a tentar vender esse tipo de serviço para as pessoas e para as empresas até hoje, mudou muita coisa? O que mudou na percepção? Olha, mudou muita coisa. E acho que 2017 talvez tenha sido o ano mais incrível que profissionalmente eu já vivi. No começo, quem trabalhava com esse assunto, as pessoas olhavam um pouco de lado, né? Até às vezes com um certo preconceito, do tipo, né? Isso é pirâmide, que coisa estranha, isso é coisa de bandido, isso não sei o quê, né? Olhando para o lado das criptomoedas. Hoje a gente já vê uma mudança absurda nisso, e o interesse das pessoas, né? Poxa, mas espera aí, realmente tem valor aí? O que é isso? O que vem além da especulação financeira? Então, só das pessoas se fazerem essa pergunta, eu acho que a gente já vai para um outro patamar, né? Eu não sei exatamente o que é, mas talvez não seja só essa especulação e tudo isso que está sendo colocado na mídia. Então, isso eu vejo muito. Do lado das empresas, aí, para adotar os blockchains, a gente tem percebido o interesse em conhecer, um novo campo de profissionais que se forma. A Rosine, que trabalha com isso, vê a quantidade de pessoas se formando e ganhando conhecimento nesse assunto, e as empresas que antes tinham lá um cara que era o curioso e dizia, olha, eu gosto desse assunto, deixa eu estudar aqui no background. Agora as empresas começam a ter áreas de 3, 4 pessoas. Saiu um relatório recentemente dizendo que um relatório em cima de 250 empresas no mundo inteiro, onde, em média, eles têm entre 4 a 8 profissionais hoje focados no tema de blockchain. No entanto, está todo mundo experimentando ainda, tá? E eu acho que a razão para isso é o seguinte: o blockchain, como foi falado aqui, ele traz um grau de transparência, de distribuição muito grande. E não necessariamente, e quase sempre, as empresas, ou por razões boas ou não estão ainda tão preparadas para a adoção massiva desse tipo de tecnologia. Então, o que a gente vê são alguns nichos que são mais fáceis. Por exemplo, o blockchain ele pode substituir ou, digamos, ir para um outro patamar as relações cartoriais, por exemplo. Você notarizar documentos, certificar documentos, assinar documentos sem a necessidade de um intermediário. Essa é uma solução relativamente bastante difundida e que as empresas começam a adotar por aí. Então, o que a gente tem visto é muito isso, muito a experimentação. Eu acho que 2018 vai ser muito interessante numa adoção um pouco mais massiva dessas POCs, como a gente chama, as provas de conceito, que foram feitas aí nos últimos 2 anos. Mas tem mudado e tem mudado vertiginosamente. Eu estou vivendo o momento exponencial na veia. Aleixo, enfim, as coisas estão andando muito rápido, a gente sabe disso, e existe a adoção dessa tecnologia por parte das empresas, existe a adoção, de certa maneira, por parte das pessoas. Claro que os drives são diferentes. Quando a gente olha para as pessoas, para a população em geral aqui para o Brasil, você acha que a gente ainda está longe da adoção, além do motivo da especulação? Ou quais são os primeiros grandes cases de influência de estudo na vida de pessoas comuns que você acha que a gente vai ter aqui no Brasil? A gente não precisa nem falar no si, né? A gente já tem pelo menos um grande case, que é o case da BRF em parceria com o Carrefour, para transparência de saúde de um produto, né?
pegaram carne suína, estão pegando todos os documentos referentes à comprovação de origem, a que está tudo certinho, que o produto saiu no prazo de validade correto. Por que eu estou falando isso? Né? Emblemático num país que acabou de passar há alguns meses aí pelo quesito da Operação Carne Fraca, né? Então, por exemplo, essa questão de transparência em cadeias de suprimentos, para as mais variadas coisas, né? Hoje eu brinco, qualquer pessoa que consome um alimento de origem controlada, um alimento vegano, um alimento orgânico, sinceramente, a não ser umas coisas muito específicas que a pessoa vai atrás, você confia no selinho que está ali, entendeu? Você está confiando num monte de gente, você não consegue ir lá na base de dados, enxergar, olhar que é aquilo. Você não sabe nem se o selo é verdadeiro, né? Você não sabe, eu fiquei chocado de descobrir que algumas dessas, isso é só um ceticismo meu, cada um fica à vontade, algumas dessas certificações são emitidas pelo governo. Eu acho que no momento atual e vendo todos os quesitos de corrupção que a gente observou até no caso da Operação Carne Fraca, a própria fiscalização foi corrompida. Por que a fiscalização, em vez de estar no órgão, não pode ser para todo mundo? Ou então, por que os próprios agentes de Estado, as agências reguladoras, não é tipo obrigar, mas fomentar, incentivar que essas informações sejam colocadas numa base de dados baseada em blockchain, né? Esse tipo de coisa. Esse eu acho que é o primeiro grande case. Exatamente, concordo muito com o que a Ju falou, a gente está no comecinho. Então, assim, as empresas estão... O interesse é exponencial, está sendo olhado com muita atenção. Mas até tanto no nível de empresa quanto individual, eu sendo muito franco, eu ainda acho que as pessoas se interessam pelo motivo mais superficial. Eu não vou falar que é errado, que quem sou eu. Até porque eu fico feliz também quando o preço do Bitcoin sobe. Mas eu acho que isso, assim... mas... Assim, eu estou até falando com amenidade, porque eu acho legal, mas eu acho que tem coisas muito mais interessantes do que isso. Então, assim, primeiro, eu não gosto de quem fala, as vegetais é uma bolha. Não, são várias. Quem acompanha o mercado há mais tempo, é uma sucessão. É uma coisa nova, então vai crescer de uma forma meio maluca, como a gente está vendo. Isso é ótimo, porque atrai atenção, mas eu fico muito triste que algumas pessoas ficam só presas naquilo, sabe? Alguns amigos ficam mega pilhados, eu falo para o sujeito olhar a moeda digital há 5 anos, só agora ele está olhando. Então a pessoa vê, pô, você é o cara, você acertou, tá 10 mil, 15 mil dólares. Eu falo... Cara, eu quero que você fale, entre aspas, que eu acertei, quando você começar a ver a transparência que isso pode trazer para os mais variados mercados. E quanto que você fala de adoção pelo indivíduo, né, pela pessoa, assim, projetos de interesse público, não somente corporativos, eu vejo um potencial enorme. Inclusive, já falei mal do Brasil, agora eu vou falar bem. A gente tem mania, às vezes com razão, às vezes não, de falar muito mal do país, mas acho que o principal movimento que eu vi esse ano, falando de blockchain, assim, a gente diminuiu absurdamente o gap que existia entre o Brasil e o resto do mundo. Assim, a gente costumava brincar, o Brasil está sempre um ano atrás em blockchain. Então, se ano passado foi o ano das empresas testarem, esse ano agora é o ano que as empresas brasileiras testaram. Então, as primeiras implementações de larga escala, então, a gente estava sempre um ano atrasado. Se você for parar para ver, e eu fico feliz de poder falar que eu contribuí para boa parte dessas discussões, mesmo no governo brasileiro, com a crise sistêmica, enfim, atual, você tem um monte de órgãos, você tem Tesouro Nacional, Agência Nacional de Aviação Civil, Banco Central, DataPrev, Serpro, o pessoal estudando blockchain, muitas vezes, claro, por iniciativa. Eu brinco, né? Não é o Congresso lá que está interessado em blockchain, são servidores querendo fazer uma transformação de cima para baixo, voltados a utilizar essa tecnologia para dar mais transparência à coisa pública, e é uma tecnologia que faz isso para esses casos de uso que eu estou falando aqui. Você deixa de ter uma auditoria que fica presa em um ser humano ou uma empresa, que são corruptíveis, e você passa a ter total transparência e imutabilidade. É um traço clássico aí de quem estudou blockchain sabe. A diferença de blockchain para as outras arquiteturas de se armazenar e visualizar informações é que qualquer coisa gravada numa blockchain, eu brinco que está gravado na pedra, né? Ninguém apaga. Não é igual escrever na areia que vem o mar e apaga. Então eu vejo um pouco por isso, assim, o Brasil está se desenvolvendo muito rapidamente, até por isso esse nosso timing de pegar essa vibe de aceleração e querer levar além com o Blockchain Hub Brasil, para fomentar essa transformação. E o segundo ponto, e muito a ver com essa adoção do indivíduo,
tudo bem, o interesse de algumas pessoas ainda fica muito preso ali no âmbito financeiro, mas as pessoas que realmente estão construindo soluções baseadas em blockchain no Brasil têm sido responsáveis por um espectro cada vez mais amplo de soluções. Tá? Então, assim, o que antes ali o pessoal brincava, agora só vai ter hedge fund de criptomoedas, a galera não quer nem saber de fazer outras coisas com blockchain, porque você comprar e vender é mais rentável do que você fazer qualquer outra coisa. A gente está saindo um pouco dessa lógica para ver blockchain sendo implementada. Enfim, ao longo da conversa eu posso comentar, tem projetos de base social, tem certificação de documentos, tem melhoria de processos de transparência interna de empresas públicas e privadas, enfim, só o céu é o limite. Rô, se você quiser dar um pouco da sua perspectiva também, acho que é legal, mas eu vou tentar dar voz aqui a uma pergunta que geralmente passa pela cabeça de muitas pessoas, que é... A Ju antes falou de pirâmide, de desconfiança e tudo mais, essas coisas que ficaram um pouco no passado, e agora a gente está falando de contabilidade perfeita, de transparência, de melhorar o processo do governo. Existe uma concepção popular de que criptomoedas têm a ver com o mercado negro, com o submundo da internet, com crimes, e agora a gente está falando de uma ferramenta transparente para ajudar o governo a trabalhar melhor. Você consegue nos ajudar a desmistificar isso um pouco? Sim. Acho que vou responder as duas perguntas. A primeira mais rapidinho, que eu já estou bastante explorada. Quando eu comecei a estudar isso aí, acho que voltando lá, eu vi que foi até final de 2013, começo de 2014, eu comecei a comentar com os meus amigos no escritório. Imagina, escritório todo tradicional, assim, o símbolo do escritório é um quadrado preto. Então, eu tenho maior consideração, você deve estar me vendo aqui, mas assim, é séria, tradicional e tudo mais, né? E eu nunca consegui exatamente me enquadrar nisso. Comecei a papear com o pessoal. Uma amiga minha falou assim, eu gosto muito de você, mas você está muito excêntrica. Esse negócio de Bitcoin, aí acho que... E assim, quanto mais eu estudava, mais eu achava interessante. Até que eu deixei o escritório, assim, e é muito engraçado porque eu vejo advogados com quem eu não falo há anos. Rosine, que saudade, vamos tomar um café, esse negócio aí pegou, né? Então, essa é um pouco a mudança, assim. Acho que primeiro, uma absoluta insignificância, ninguém deu bola alguma. Depois, a gente passou por uma fase, eu acho, de medo, desconfiança, no sentido de associação com questões ilícitas. E aí eu puxo para a sua pergunta, que é... o primeiro caso, assim, o primeiro pessoal que se interessou em comprar Bitcoin foi o pessoal que traficava droga na internet. Por isso todo mundo acha que Bitcoin é a moeda do crime. Só que esse foi o primeiro caso de uso. Depois a gente começou a separar o joio do trigo e ver que é muito mais do que isso. Claro, até hoje tem crimes associados com o Bitcoin. Então, hoje, não sei se vocês sentem, mas assim, nossa vida está totalmente digital. Nossos traços são digitais. O Facebook sabe onde você está. O Google sabe onde você está. Tudo que você está fazendo está imprimindo seus passos na internet. E, naturalmente, assim, a gente não acostumou tão rápido a fazer uma segurança na internet. Então, a gente também está sujeito a hackers que vêm, querem roubar nossos conteúdos, sequestrar o conteúdo. E o Bitcoin está sendo uma moedinha que eles estão pedindo, vamos dizer assim. Então, tem algumas associações com o crime por causa dessas atitudes, mas quem de fato vai ver mais de perto, realmente entende que entram muitas qualidades também nessa tecnologia e a transparência sendo uma das principais qualidades. Tudo que você faz pelo Bitcoin, como regra, é transparente. Fica lá, tudo que você fez dá para ser rastreável. E a gente fala muito de mudança no governo. Não sei se o governo vai ser o primeiro a adotar, provavelmente não. Mas eu acho que soluções privadas bem sucedidas podem estimular depois o uso para o governo. Então, a lógica da transparência vem do fato de que tudo que está na sua carteira de Bitcoin, tudo que você tem de Bitcoin, dá para ver. Então, todo mundo fala, poxa, isso aqui é estranho e tal. Mas se a gente sai do mercado financeiro e pensa no Bitcoin representando coisas, você pode ter 3 coisas lá dentro. Ninguém vai saber o que são essas coisas. E essas coisas podem valer mais ou menos. Enfim, a gente vai ter que fazer um pouco de exercício de abstração para entender o alcance disso. Mas é, de fato, um instrumento que age muito em favor da transparência. Só para dar uma descontraída, já que você falou de hacker, onde você já passou por algum caso sério ou curiosíssimo, ou já viu alguém passar por algum caso que queira dividir como lição? Passar exatamente não, mas a CoinWise nasceu de uma empresa de cybersecurity, né? Então a gente tem acumulado algum longo conhecimento de algumas décadas, 20 anos, acho mais exato, de experiência com esse mundo. Uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que quem escolhe hoje o Bitcoin para fazer alguma coisa não lícita é uma péssima escolha.
É uma péssima escolha porque, como a Rosine falou, tudo é 100% registrado, cada passo é registrado. E na rede, no blockchain do Bitcoin, nada pode ser apagado, não existe operação de apagar ou de alterar, ela só pode ser incremental. Então, se eu pago um Bitcoin para você, aquilo fica registrado. Se você pega esse um Bitcoin, paga 10% dele para alguém, mais 20% para alguém, isso fica registrado. Então, você qualquer momento, você sabe por onde qualquer dinheiro entrou. O que, teoricamente, o nosso número de série das cédulas serviriam para isso, e obviamente não serve. Mas, então, é uma péssima escolha. Existem inúmeros casos. O importante é falar que o core do Bitcoin, a rede blockchain, ela existe desde 2009. Ela nunca foi hackeada, o core dela nunca foi hackeado. Ela tem 0% de downtime, quer dizer, ela está operacional esse tempo inteiro. O que você escuta falar de hackings e tal são nas aplicações que estão na borda. É alguém que desenvolve alguma aplicação usando blockchain e aquela entidade sofre algum hacking. A rede Bitcoin não. Ela nunca foi hackeada. Acho que, para falar um case, a gente tá, só para mencionar que a gente na Blockchain Academy começou a aceitar cripto tem pouco tempo. E a gente tinha recebido, sei lá, acho que uma pessoa pagou em cripto. Aí a gente recebeu uma tentativa de hackeamento da Rússia. O pessoal achando que estava bombando o negócio. Ainda bem que eu tive a sorte, porque eu tenho, assim, o pessoal que cuida do nosso site é um pessoal que eu conheço faz muito tempo, que também tem uma certa expertise em segurança, são amigos pessoais, então a gente escapou dessa. Mas foi, assim, o rapaz falou assim para mim, Rô, o Júnior, não sei se ele está aí vendo, e a Débora, falou assim, Rô, eu nunca passei por isso na vida. A força com que eles tentaram hackear o site de vocês, ele falou assim, como se fosse uma bazuca virtual, e eu fiquei brigando, tipo, ele ficou struggling com eles 3 dias. Então, já é outro universo, eu não entendo tanto disso, mas é muito interessante ver como esse sistema está atraindo tanto, que o pessoal está vindo com tudo mesmo para roubar. Aleixo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de micropagamento, de pagamentos desintermediados, que acho que está no coração de tudo isso, claro, a gente pode pensar em substituir vários intermediários, tirar vários intermediários de várias jogadas, várias indústrias, principalmente no mundo digital, mas a gente também pode reconfigurar algumas delas, porque tirando o intermediário, a gente faz dinâmicas completamente novas de redistribuição de valor. Em que setores você acha que isso tem mais espaço para crescer e dar certo e ser adotado? E se tem algum exemplo marcante que você se lembra? Não faltam só exemplos marcantes, né? Mas eu acho que o mais emblemático, porque ele nos ajuda a ver... Eu costumo brincar assim, né? Tem um exemplo nobre e um exemplo não nobre para falar de uma mesma coisa. Então, eu falo assim, o sujeito ali, classe média alta, o pai lá que o filho vai estudar nos Estados Unidos, muito mais jogo mandar o dinheiro em Bitcoin lá na mesada dele, porque chega mais rápido e é mais barato. Isso é um exemplo não nobre. O exemplo que eu acho muito mais nobre é real, né? Tipo uma fantasia da minha cabeça de entusiasta da tecnologia. Você vê isso para remessas de valores internacionais, principalmente em pessoas que saem de economias emergentes em busca de melhores condições de vida, muitas vezes melhores salários, até para sustentar suas famílias nas suas localidades de origem, né? Então você pensa, por exemplo, numa paquistanesa ou num paquistanês, chefe da família que trabalha nos Emirados Árabes e quer remeter semanalmente, né? A pessoa que às vezes está numa condição de vida até mais simples, ele vai mandar 100, 200 dólares por semana de volta para a família, esse dinheiro vai sustentar a família deles. Isso já tem sido utilizado em mais larga escala, né? O pessoal brinca muito assim. Claro que isso é como qualquer tecnologia, né? Eu lembro que em 94, assim, eu não sou tão velho, eu vi isso numa revista antiga. 94, embora eu já usava a internet nessa época, que é bizarro, com 6 anos de idade. Aí estava lá um e-mail, uma matéria de 5 parágrafos, como mandar um e-mail, né? Você configura o seu servidor, não sei o quê. Hoje você só sabe mandar um e-mail, você aperta o Enter e sabe vai chegar lá, né? Então com o Bitcoin é a mesma coisa, né? Por que ela fala, o pessoal do comércio de drogas, né? Por que o sujeito em 2011 foi estudar Bitcoin? Porque não tinha outra forma.
É uma coisa, sem entrar em juízo moral se é bom ou se é ruim, mas é uma coisa que é proibida, é coibida ativamente. Então, essas pessoas, por não terem outros recursos, foram lá, aprenderam e, por bem ou por mal, como eu digo, foram um dos grandes responsáveis pela popularização da tecnologia. Foi quem testou essa tecnologia primeiro. Né? Fazendo esse paralelo, por quê? Às vezes a gente pensa, mas será que tem um sujeito, um refugiado que está aprendendo a estudar, a usar Bitcoin? Sim, porque essas pessoas precisam disso. É o que eu falei. Então você pensa, remessa internacional de valor. O sujeito manda 100, 200 dólares por semana para sustentar a família. Se ele faz isso no meio tradicional, o dinheiro às vezes vai levar 7 dias para chegar e dos 100 ele vai perder 20 em taxa. Então vai chegar a 80. A pessoa faz isso com Bitcoin, sim, existem mercados de Bitcoin não sei se alguém tem esses preconceitos, mas em países que a gente nem imagina. Né? É uma coisa assim, não vou dizer liquidez 100% global, qualquer lugar você transforma Bitcoin ou outras moedas digitais na moeda local para poder, né, o Bitcoin ainda não é aceito em larga escala para pagar o cafezinho na esquina, mas como assim, meio de troca, meio de pagamento, eu acho que assim, a gente vai ver transformações cada vez maiores nesse sentido, porque por vezes a rede, até em virtude desse crescimento, não só em cotação, mas em popularidade, né, assim, as pessoas aprendendo mais sobre o tema, a rede ainda fica congestionada, né? Então, assim, às vezes você tem que pagar um valorzinho a mais ali, tipo uma gorjeta para a rede, para sua transação passar na frente e ser confirmada rapidamente. Eu brinco que a gorjeta porque não tem taxa, entre aspas, obrigatória para você mandar Bitcoin. Só que quando oferta e demanda, se tem muita gente querendo fazer e você não dá uma gorjetinha, ninguém vai querer confirmar a sua transação. Mas isso é um problema que eu acho que no horizonte relativamente breve, aí, de um ano, breve, depende da perspectiva, mas em coisa de alguns meses, um ano, aí acho que a gente vai ter resolvido. Né? Para quem acompanha, foi testado um novo software rodando sobre a tecnologia do Bitcoin, que vai permitir a gente sair de 10 transações por segundo de capacidade, 10, 12 hoje, para milhares. Né? Então, você imagina essas pessoas que ali em 2013, 2014 estavam brigando para aprender a usar Bitcoin, a curva de aprendizagem muito grande, muito difícil, vai ficar cada vez mais fácil, mais barato, mais seguro e assim sucessivamente. É uma tecnologia exponencial também no sentido de que ela evolui muito exponencialmente, né? Coisas que antes levavam 4 anos, agora estão levando 2, assim, em termos de maturidade das soluções, então é isso. Eu estou falando de um caso aqui de remessa internacional e etc. Imagina uma tecnologia que vai servir para você pagar por muito mais coisas, né? Então, eu vejo muito isso, né? E tem vários outros exemplos, né? O Andrés Antonopoulos, um dos maiores evangelizadores desse tema no mundo, ele abre o livro dele falando, né? Tem países no mundo que não querem que uma mulher tenha uma conta de banco, né? Como no Afeganistão. Aí ele cita o exemplo, por mais que seja, claro, não vou mentir, é um caso um pouco isolado, deve ter meia dúzia de jovens mulheres nessa situação lá, assim, elas fazem freela, né, como programação, designer, para fora, então trabalham pela internet. E como é que ela iria receber se ela não pode ter conta em banco no país? Estão recebendo em Bitcoin. Né? Por que eu falo que antes eram casos pontuais, com a popularização da tecnologia e a maior facilidade, vão se tornar, não é uma opção, vai ser a opção, mas ele vai se tornar padrão. Né? E não apenas no que Bitcoin permite fazer dessa forma meio contra a cultura, tipo, beleza, você não pode ter conta em banco? Foda-se, vou utilizar Bitcoin, entendeu? Como a gente vai ver o próprio Bitcoin e blockchain, de uma forma geral, pressionando instituições tradicionais para mudarem suas políticas. Né? Talvez os bancos do Afeganistão, embora pareça um exemplo remoto, talvez já estejam repensando aí suas atitudes. Pô, você quer nos contar o que é um contrato autônomo e por que é importante a gente saber o que significa e o que faz um contrato autônomo, brevemente? Tem advogado aqui? Nossa, eu nunca fui no lugar que não tinha advogado. Sem advogado. Pô, por isso que eu tô à vontade aqui, tô Tô até mais confortável agora. Tá. Então, como para toda regra tem exceção, eu sou advogada, né? Agora. Mas vamos lá. Muita gente vem perguntar o que é contrato autônomo? Como é que eu, como advogado, posso trabalhar com contrato autônomo? Até eu estava no exterior. Até ontem, eu tive uma reunião com advogados locais e vieram todos de terno, assim, falando, pois bem, veja bem, a teoria dos contratos, os princípios do direito civil, o contrato autônomo. Eu falei, meu amigo, vamos lá. Então, assim, o termo contrato autônomo parece que é um contrato jurídico, mas não é. É um contrato no sentido
tecnológico apenas. Uma pessoa, que é o Nick Szabo, que é um dos caras por trás da criação do Bitcoin, teve uma intenção, ele é advogado também formado, ele queria que pela tecnologia a gente pudesse reproduzir relações jurídicas para trazer mais agilidade. E ele trouxe essa ideia de contrato autônomo. O sonho dele é que a gente pudesse evoluir para um mundo em que grande parte das nossas relações seja via tecnologia. E o que hoje foi criado para tentar chegar mais perto disso, e ainda está longe disso, é esse tal do contrato autônomo, que é você programar essa rede pública, que é a rede do Bitcoin, ou a rede do Ethereum, que veio depois do Bitcoin, que é inspirado no Bitcoin, ou outra rede parecida, para que a rede, depois que ela receba uma instrução, ela opere automaticamente. Então você fala assim, rede, se acontecer tal coisa, você manda aquelas moedinhas para aquela outra carteira, tá bom? Tá bom. Isso é um contrato autônomo, nada mais, nada menos. Você programa para que a rede opere por si própria de uma maneira automática. Você automatiza processos. E aí tem toda uma lógica de que com menos interferência humana fica mais confiável, tem toda uma lógica de você compor com outras criações de software para ficar um pouco mais robusto e por aí vai. Então esse é um termo, assim como muitos outros termos no mundo de cripto, é um termo que é uma armadilha. Vocês quando vão ler sobre isso, vocês têm que saber que muitas palavras são armadilhas no mundo cripto. Porque a ideia do tecnólogo é que reproduzir coisas, às vezes chega perto, chega longe. Essa é mais uma. Então não confundam, se algum dia alguém falar de contrato autônomo, vocês vão saber que é simplesmente uma programação numa rede do tipo blockchain, que é feita de tal maneira que ela possa operar de uma maneira independente, sem interferência de ser humano depois. Quando ela receber uma certa instrução, ela vai operar por conta. Até que ponto vocês acreditam nessa mudança de paradigma, se é que vocês acreditam, a gente colocar as máquinas mais no centro e os seres humanos mais na periferia das organizações? Difícil, né? É difícil essa pergunta. Eu vou citar a razão da tecnologia está por trás disso tudo, tá? Eu acho que o que a tecnologia permite aqui é que a gente estabeleça essas relações de uma forma mais transparente, sem que você tenha seres humanos no meio controlando isso. Não quer dizer que as relações humanas somem. Só significa dizer que o controle dessas informações, elas estão de formas distribuídas e transparentes para que todo mundo tenha mais segurança nesse sistema. Acho que uma coisa que eu acho importante para quem está escutando isso pela primeira vez, ou nas primeiras vezes, que eu quero deixar para vocês, é o seguinte. Primeira coisa, quando você está nesse mundo de cripto e blockchain, você tem que se permitir desaprender. A gente tem que desaprender uma série de coisas para aprender coisas novas. A outra coisa é o seguinte, a gente tem que evitar o lugar comum que a gente acaba caindo, somente depois de ter alguns anos de Estado, de querer ter as verdades absolutas, porque não existem verdades absolutas nesse mercado. A gente está reaprendendo o tempo inteiro, né? Quando a gente acha que entendeu alguma coisa, algo acontece e você vê que não é exatamente assim. Então, é um desprendimento muito grande. E aí eu acho que as relações é isso, eu acho que o que a gente precisa são relações transparentes. Hoje, do jeito que a gente vive, as nossas relações dependem de unidades centralizadoras que determinam o que é certo e o que é errado, né? O que pode e o que não pode. A gente depende, hoje, a nossa sociedade é organizada em agentes centralizadores. Tirar esse agente centralizador do meio não significa dizer que a máquina vai ter o poder, mas significa dizer que nós teremos o poder da nossa relação. Eu acho que isso é a mudança de paradigma. Muito bom. Eu queria dar uma voltada, dar uma puxada nesse nosso papo, um pouco mais para a gente falar de mídia e de cultura. Tinha um ou outro exemplo que eu acho que seria muito interessante a gente falar sobre, vamos ver se a gente consegue. E para a gente ir um pouquinho além do aspecto financeiro do negócio também. O Aleixo tem uma história curiosa que tem a ver com arte autônoma, que eu vou pedir para ele contar muito em breve. Mas a intro aqui que eu queria fazer é que com os tais dos contratos autônomos que a Rosina explicou para a gente, com a blockchain como uma camada de lógica de execução desses contratos, em outro lugar onde você possa guardar arquivos distribuídos, descentralizados, que consegue pensar numa nova maneira de distribuir mídia na internet, de distribuir cultura e de fazer arte, em última instância. Desde tirar-se intermediários de cadeias de distribuição de valor e de conteúdo na internet, até fazer coisas mais mirabolantes que são bem coisas de artista mesmo. Existe um projeto que é fantástico e que nos convida a pensar até onde isso pode ir, quais são as consequências mais extremas
disso tudo. Ele se chama PlantBot e eu queria pedir brevemente para o Aleixo explicar do que se trata. Eu sou meio preciosista, plantoide. Plantoide, desculpa. Que eu também sempre confundo. Não, tá. É porque é brincadeira, é uma planta androide, né? Eu juro que eu vou ser breve aqui, só retomando alguns breves pontos para poder explicar plantoide de um jeito que as pessoas entendam. A ideia, né, contratos autônomos ou contratos inteligentes, como as pessoas chamam, na linha do que a Rosine falou, é que o pessoal brinca, não é nem contrato e não é nem inteligente, né? Mas é engraçado porque, embora a gente associe isso com blockchain, é uma coisa que já existe desde muito antes do blockchain, né? Por exemplo, uma máquina de refrigerante, ela tem um contrato inteligente por trás, uma catraca tem um contrato inteligente por trás. O contrato inteligente nada mais é do que um programa de computador programado, né, criado para executar uma ação B sempre que é dada uma condição A. Então, por que uma máquina de refrigerante tem um contrato inteligente por trás? Porque ela foi programada para quando você coloca a nota, você ganha direito a escolher um botãozinho. Você aperta o botão, esse é o primeiro contrato. Botou dinheiro, ganha direito a apertar o botão. Apertou o botão, ela vai te dar o refrigerante que você quer. Fantástico, tô vendo a cara, todo mundo acha incrível, né? Talvez a década de 70 a galera achasse legal, mas não sei quando surgiram essas vending machines, etc. Mas a capacidade de você jogar isso para blockchain, né, é radicalmente inovador, porque é quase, vai parecer bem maluco o que eu vou falar, mas é como se fosse quase a máquina de refrigerante sem a máquina, né? Falar de máquina de refrigerante sem a máquina é meio esquisito, mas, por exemplo, você consegue ter uma casa de apostas sem a casa. Tá? Já vou chegar lá no plantoide, eu juro. Porque, por exemplo, aí voltando até, aproveitar que eu não falei na pergunta, vou comentar essa questão que a Ju falou muito bem aqui. Quando você tem, você não vai fugir totalmente da interação com o ser humano, né? Hoje uma coisa relativamente simples, porque essa tecnologia ainda é muito nova, está muito experimental essa parte, né? Eu brinco que tem as transações em blockchain que elas são burras. Eu posso mandar um Bitcoin daqui para cá. Ou eu posso pegar a minha coin, a minha fichinha, e ela vale outra coisa. É um voto. Eu estou mandando voto daqui para a carteira, para o endereço do TSE. Então, ao invés de dinheiro sem bancos, eu tenho uma votação sem intermediários, com toda a transparência, imutabilidade e assim por diante, né? E eu poderia programar, por exemplo, uma aposta. Então, vamos apostar em quem vai ser eleito presidente ano que vem, né? Candidata X ou candidato Y, né? E isso é uma coisa que você muito facilmente programa um robozinho. Ele vai no site da Veja, da Carta Capital, faz uma média de quem foi anunciado como novo presidente, e o próprio contrato, sem interação com qualquer ser humano, consegue pagar na proporção correta, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo manda dinheiro digital, é uma aposta. Em vez de ter o ser humano lá com o bolão da Copa no Excel, está todo mundo mandando dinheiro para um programa de computador. O programa de computador vai pagar quem ele pesquisar na internet, em vários sites, para ele ser idôneo, né, para ele ser isento de viés, ele vai pagar para a pessoa, entende? Então isso é uma casa de apostas sem a casa. Agora imagina que eu chego aqui, que horas que vai começar o painel do Aleixo no evento? Vai começar às 16 ou ele foi antecipado? Entendeu? Eu preciso de um ser humano imputando essa informação. Você está entendendo o que eu estou falando? Então a gente tem contratos inteligentes para algumas coisas que a gente consegue fazer, o pessoal brinca que é Skynet, né? Meio Matrix, um negócio meio maluco, que você tem funcionando totalmente independente de seres humanos. Mas para qualquer coisa na qual se dependa de um mínimo de subjetividade, contratos inteligentes, na minha opinião, tão cedo não vão resolver sem a interação com o ser humano. Tipo isso que eu falei. Eu criei lá um contrato que ele precisa saber se X ocorreu, mas nem tudo, né? Temperatura do... Entendeu? Você pode criar mercados para qualquer coisa. Tudo isso para explicar no caso da plantoide, né, vocês já vão entender, porque a coisa vai crescendo em complexidade. Ele me deu uma tarefa ingrata de explicar o que é uma organização descentralizada autônoma, por isso que eu tive que contar essa história inteira. Eu estava dizendo que a gente tem as transações, né? Quando a gente fala de blockchain, pode ter uma transação, tem uma moeda, um voto que vai de A para B e tudo fica registrado na blockchain. Se eu consigo programar
aquele token, aquela unidade de conta, a moeda, o voto, para ela fazer uma coisa B, uma vez que uma coisa A é satisfeita, eu tenho um contrato inteligente. Então, a gente tem a coisa mais simples, que é a transação, a gente vai subindo de complexidade. Se eu consigo programar aquele bem, aquele ativo, para fazer uma determinada coisa, eu tenho um contrato inteligente regulando aquilo, e se eu tenho vários contratos inteligentes, eu subo uma camada acima de complexidade, eu posso ter o que a gente chama de uma organização descentralizada, autônoma, né? Eu não falei muito disso, de um dinheiro sem banco, um serviço sem um servidor por trás, né? A figura da organização descentralizada autônoma é basicamente uma organização que é dona de si mesma, né? Olha que coisa maluca. A gente consegue, inclusive com esse exemplo fantástico da Plantoid, explicar isso de forma relativamente prática e de forma didática, né? A Plantoid é um projeto criado pela Primavera de Philippe, ela é francesa, pesquisadora do Berkman Center lá de Harvard, é uma amiga pessoal, foi fellow nossa lá do ITES, trabalhou com a gente em 2014, e eu recomendo ler tudo o que ela escreve, para mim ela é a maior pesquisadora do mundo disso. Além de uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa com sensibilidade artística muito apurada, né? Então falou, qual será que é a melhor forma de eu explicar o que é uma organização descentralizada autônoma? Eu vou criar uma, né? Então, como além de pesquisadora, ela é uma artista, o que ela fez? Ela criou estruturas metálicas que reproduzem de certa forma, né, o comportamento de uma planta, né, de uma planta, de um ser vivo lá, uma plantinha, né? E você, da mesma forma que uma planta, você precisa regá-la, adivinha o que a planta precisa para ela crescer? Ela precisa de criptomoeda. Você tem que pagar Bitcoin para a planta. E vocês devem estar, pô, muito espertinha essa Primavera, né? Artista, tá falando que é artista. O dinheiro não vai para ela. O dono do dinheiro é a planta, tá? Então, como é que funciona o negócio? Ela criou uma obra de arte, você doa dinheiro para essa obra de arte, aquele dinheiro fica à disposição de um pool de artistas que se disponibilizam para criar novas plantoides, novas obras de arte, e quem se disponibilizar a fazer aquilo, o dinheiro vai automaticamente indo para essas pessoas, né? Como eu falei, é um contrato inteligente que hoje, agora, o dinheiro que você doa, ele escolhe, ele sabe que você é artista e eu não? Hoje não. Hoje ainda depende de certa interação entre o contrato inteligente, entre essa quase uma inteligência artificial, a comparação é relativamente válida, entre essa inteligência autônoma e o ser humano, né? Mas é isso que é interessante. A Plantoid é uma obra de arte em que você doando dinheiro para ela reage. Eu até brinquei, eu sou um colaborador desse projeto. Se você vai a alguns eventos que a Primavera roda, exposições, etc., aí no mundo, e ela levar acho que já tem 3 ou 4 obras de arte dessa Plantoid, se você pagar lá, ela vai fazer uma dancinha, tipo uma robozinha bonitinha, a planta dança e você vai ouvir uma música que eu compus lá. Então foi minha contribuição para essa obra de arte. Mas o mais interessante é isso que eu falei, assim, esse dinheiro, ele não é controlado individualmente por ninguém. Esse dinheiro que é doado para a planta, ele não é a artista escolhe para quem ela vai mandar aquele dinheiro para criar uma nova obra de arte, né? Porque a ideia da Plantoid, do mesmo jeito, é bem interação de artistas, espero que vocês estejam gostando disso. A ideia da Plantoid é igual numa floresta, para quem não sabe, as plantas estão conectadas ali por debaixo do solo umas com as outras. A ideia de longo prazo, hoje, se eu não me engano, só tem 5 ou 6 plantoides ao todo. A ideia é que você tenha 200 no futuro e elas consigam distribuir o dinheiro umas para as outras para fazer a manutenção. Então, você doou dinheiro para a primeira plantoide que ela criou e depois resolveu que parte do dinheiro viria para mim para criar uma obra de arte complementar. Essas obras de arte estão vinculadas numa rede, né? E você consegue tanto financiar, brinca assim, você paga para a planta se reproduz. Como que a planta se reproduz? Ela pega o dinheiro doado para ela, esse dinheiro é enviado para um outro artista e enviado para esse outro artista que vai fazer o negócio se reproduzir. E além disso, para a plantoide se manter, você consegue, como eu falei, seguir doando dinheiro para manutenção, etc., porque é uma estrutura metálica, se mexe, é bem parecido com um robô e tal. O pessoal que é nerd é um prato cheio, assim, porque juntar
arte com tecnologia, música, etc. Tudo os Raspberry Pi lá programado para fazer a plantinha se mexer. É um projeto muito interessante, assim, é muito vanguarda. E ao que eu tenho notícia, quem é mais familiarizado sabe que já tem alguns outros casos emblemáticos de DAO, né, de organização descentralizada autônoma. Eu acho que o da Primavera foi o primeiro do mundo, assim. Claro, como eu disse, está caminhando ainda para se tornar mais autônomo, né, mais automatizado, mas até antes de um outro famoso aí que até sofreu um ataque hacker, esse projeto veio, né, bem interessante. Vale a pesquisa, todo mundo tem alguma curiosidade, dê uma olhada porque é fantástico. Basicamente é você pegar Darwin e colocar ele numa blockchain, né, de uma maneira bem genérica e simplista. Perto da gente fechar aqui, eu queria te fazer mais uma pergunta, que esse é um caso super extremo, claro, mas quando a gente olha para a mídia, para a distribuição de conteúdo, a desintermediação sim muda muita coisa para quem compartilha conteúdo na internet. Desde modelo de monetização, coisas diferentes que você pode pensar, até do ponto de vista legal. Então, quem que é dono desse conteúdo que está aqui nessa blockchain, quem que colocou isso aqui primeiro e por aí vai. Você quer falar um pouquinho disso? Muito legal você tocar nesse ponto. Eu nunca fui uma pessoa que trabalhou muito com internet, mas eu acabei chegando mais perto disso depois que me envolvi com o Bitcoin, né? E eu percebo que um dos grandes temas da internet hoje é justamente essa questão do direito autoral. Você cria, isso é de quem... Hoje, se você faz um vídeo no YouTube, um vídeo no Facebook, quem vai ganhar em cima disso? Como é que você fica no meio disso? Em geral, como a gente não tem tanta opção de empresas, a gente fica dependendo do que eles impõem pra gente. E muitas vezes são cláusulas muito impositivas, são cláusulas às quais a gente adere. O YouTube não vai falar para você, vamos ver, no seu caso, acho que 35%, não. É o que é. Então, basicamente, eles vão pegar sua alma e um pouco mais e vão falar o seguinte, a partir daqui, isso aqui é meu, eu faço o que quiser com isso, sendo bem simplista, assim, não é bem assim. E até isso gera muitas discussões jurídicas, só que são empresas tão grandes, tão fortes, que é muito difícil de discutir, debater, e elas têm uma força global. Elas se colocam no mundo inteiro, não quer? Então, assim, vai ser como eu quero. E esse mundo da tecnologia está sendo muito desafiador para o mundo jurídico. Porque as empresas estão impondo suas condições e a gente só tem que aceitar. E aí, quando a gente começa a pensar no blockchain como uma forma alternativa a isso, a conversa fica muito interessante. Então, basicamente, a gente está falando o seguinte, vou criar projetos para vocês que não vão ter exatamente um dono, vão ter uma regra do jogo, mas vamos colocar um pouco mais de poder nesse criador de conteúdo. Vamos dar para ele uma chance dele ser mais valorizado, se o conteúdo dele for mais interessante para o público. Vamos dar um pouco mais de recompensa para aquele que está assistindo, para aquele que está ouvindo. Assim, é como se você mudasse um pouco o ponto de equilíbrio, porque hoje o ponto de equilíbrio está muito desequilibrado. Então você tem novas chances de voltar para um ponto de equilíbrio um pouco mais razoável. E aí eu vejo, já aqui fazendo o jabá do projeto que o Felipe está envolvido, o Paraty, que é um projeto nesse sentido. Quando eu cheguei a fazer um trabalho de consultoria, por um momento muito pontual em cima disso, e eu li o projeto deles, primeiro eu não entendi nada, eu tive que ler 2 semanas seguidas para entender, pelo nível de complexidade que estava sendo colocado ali. Mas conforme eu fui alcançando o nível de complexidade, eu não sei exatamente como é que eles evoluíram desde então, eu fui vendo com extensão esse projeto e todo o esforço de colocar a pessoa no centro de tudo, a pessoa que está consumindo, a pessoa que está criando, e sair daquela força centralizada das grandes empresas. Então, isso é uma forma também de a gente olhar o blockchain como uma nova forma das relações humanas se constituírem. Tá? Esse é um exemplo, tem outros exemplos, mas é um exemplo bem interessante aí, tendo em vista a evolução da indústria audiovisual. Você dessa vez, eu prometo. Tem um caso até muito simples, mas que eu acho interessante, a gente começou a observar, principalmente diante do que eu falei anteriormente, agora, daqui a um ano vai dar para pagar qualquer coisa com criptomoeda, assim, em termos de soluções de escalabilidade da rede. Tem uma maneira muito simples, né, que as pessoas falavam, você consegue, criar um museu, você coloca um QR Codezinho e você financia as obras que você gostar mais, e você consegue até ter... Você tem tanto financiamento quanto como uma espécie de curadoria, né? Então, aqui as pessoas gostam mais desse, né? A gente tem um monte de polêmica maluca aí com exposição de arte. Então, aqui as pessoas gostam mais disso, aqui mais daquilo. Você consegue tanto financiamento como, não sei se é o termo correto, mas uma distribuição mais eficiente das obras de arte, onde as pessoas valorizam mais aquele tipo. É uma ideia interessante.
Para fechar aqui, antes da gente abrir para perguntas, caso alguém tenha, a gente tem visto, acho que principalmente em 2017, como você muito bem colocou hoje, uma atenção enorme que está caindo em cima disso tudo. Tem muito profissional que é especialista nisso, que migrou do lado, não vou falar do lado da força, mas que migrou para os outros lados. E tem muita movimentação acontecendo, enfim, que nem o Alex colocou, também espera que essas soluções de escalabilidade ajudem a levar a cripto para muito mais gente. O que você espera de 2018 para a cripto aqui no Brasil? Quais são as primeiras grandes mudanças legais, o primeiro DAO brasileiro, o que vai acontecer? Eu não tenho bola de cristal. Eu tenho errado tanto nas minhas projeções. Quando me perguntaram mais ou menos em agosto, eu lembro um grande amigo que foi comprar Bitcoin pela primeira vez, ele perguntou: quanto você acha que chega no final do ano e tal? E eu tenho uma tendência, tudo bem, um pouco mais conservadora, mas eu disse: olha, eu acho que vai bater $5.000 até o final do ano. Aí está o triplo. Então, as minhas projeções, elas não têm funcionado muito bem. Mas o que eu imagino? Eu imagino no Brasil, especialmente, uma adoção maior das pessoas do lado de criptomoedas. Acho que o Bitcoin vai mudar muito durante o ano com essas opções futuras agora, para quem não sabe. Algumas bolsas, a Bolsa de Chicago vai começar a negociar Bitcoin legalmente, isso vai trazer um outro caráter, quer dizer, é o velho mundo econômico encontrando um novo mundo econômico e dizendo: peraí, eu também quero ganhar dinheiro com isso. E isso vai mudar, eu acho que bastante as coisas durante 2018. Mas eu espero uma adoção maior. Eu espero que a gente continue com o nosso trabalho de aprendizado e de conscientização para todo mundo. É um mercado que está ficando muito quente, todo mundo tem dificuldade de contratar profissionais bons nessa área, então, para quem se interessa por isso, acho que é um bom momento. E o que eu gostaria realmente de ver, além de uma adoção maior das criptos, eu gostaria de ver as empresas adotando mais as soluções, saindo desse ponto inicial, né, que ainda é tão incipiente, porque aí eu acho que a gente vai começar a ver os impactos maiores na nossa vida. Eu queria dizer uma coisa: tem um slogan nosso na CoinWise que eu gosto muito, eu fiquei muito apaixonada por esse slogan, eu acho que tem tudo a ver com o projeto de vocês, que é What's Yours, Truly Yours, né? O que é seu, verdadeiramente seu. E o blockchain, ele traz isso. O conceito de propriedade começa a mudar. E isso é muito poderoso. Se todos nós começarmos a repensar as nossas relações com o dinheiro, as nossas relações com os nossos dados, com as nossas informações, com as nossas produções intelectuais, e como que a gente espera ser remunerado por isso, e como a gente quer transacionar nesse novo mundo global, a gente já vai começar uma mudança muito significativa. Para aqueles que não têm cripto, eu vi aqui que eu acho que mais da metade não tem. O que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ser um apaixonado, você pode até duvidar. Mas eu realmente recomendo para todo mundo: compre um pouquinho. O Bitcoin você pode comprar R$50, você pode comprar R$20, qualquer fração. Compra qualquer fração, vê como funciona, como que eu compro, como que eu vendo, como que eu transfiro, como que eu compro uma camiseta. Porque essa forma de se relacionar com o dinheiro pode não ser o Bitcoin, pode ser um cripto-real, um criptodólar, sei lá o que vai acontecer nos próximos anos. Vai mudar as nossas relações com a economia e com o nosso dinheiro. Então, experimentem. É um convite que eu faço a todos vocês. Não, eu acho que é isso. É um pouco irônico, talvez Rosine vai talvez me mate também, mas eu também atuo nessa parte de educação. Mas eu acho que 2018 é um ano que a gente não vai precisar muito explicar o que é blockchain, né? Claro, a gente vai continuar educando as pessoas que constroem as bases disso daí, mas é igual, você sabe como é que funciona o e-mail, sabe o que é POP e SMTP? Não, você sabe que apertando o Enter chega. Eu digo assim, a gente ainda tem que explicar toda vez que a gente vai falar disso, porque é um negócio que está redefinindo confiança. Então, confiarem na gente, né? Quem está querendo mexer nisso. Eu acho que 2018, eu digo isso, que a gente não vai precisar mais explicar muito, porque vão ter vários exemplos reais, práticos, falando por si. É a mesma coisa com o Bitcoin hoje. As pessoas estão vendo tem uma certa maluquice hoje no mercado, mas as pessoas estão vendo, né? Só brinca, it's happening, né? É verdade, sabe? Não precisa muito mais. Eu não gasto muito mais lábio explicando que é moeda digital, etc. As pessoas já está caindo aí no gosto popular, né? E acho que
assim vai ser muito que a gente falou aqui, a ideia de contratos inteligentes, da gente construir serviços que os usuários, a coisa seja mais centralizada, que a gente tenha mais autonomia, mais um aspecto mais democrático no uso e principalmente na construção, né, da tecnologia. Porque o uso tem se democratizado, mas a construção não, né? Em vez de 4, 5 empresas, quem diria, né? Hoje qualquer nerd aí dentro de casa pode fazer frente a um banco, né? Criando serviços financeiros baseados em blockchain. A gente vai ver isso verdade para cada vez mais alto. Estava aqui pensando se a gente matar ou não. Eu me salvei no final, vai ter que ensinar desenvolvedor, vai ter que ensinar advogado. Eu digo assim, as pessoas comuns elas já vão usar. Primeiro, eu estava pensando se eu concordo ou discordo da sua consideração. Eu espero que você esteja certo e errado. Errado para poder sobreviver com a educação no ano que vem. E certo porque se a gente conseguir superar a etapa da educação, significa que a gente vai na etapa da produção. Eu espero do fundo do coração que a gente chegue nisso muito rápido, né? Agora, o que eu acho, em termos de perspectiva? Eu acho que quando a gente começa a falar desse assunto, tem um grande hype. Nossa, então tudo mudou, tudo vai mudar? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, tem esforços de descentralização e distribuição efetivos, tem esforços que parecem ser assim, mas não vão ser assim. Tem uma internet. A gente fala, então toda a internet vai ser livre para todo mundo. Mas só tem uma mídia social, que é o Facebook. Só tem um buscador, que é o Google. Então, no fundo, acho que assim, a gente vai começar a cair na real que tudo não é tão mágico assim. Acho que é uma das perspectivas que eu vejo para o ano que vem. Alguns projetos vão sair do papel. Tem muita coisa que é feita e é fechada nas empresas, ninguém fala o que é. E também alguns testes vão começar a dar certo ou vão dar errado. Eu acho que vai ser um ano muito rico. Muito rico em termos de exploração. Ao mesmo tempo que em termos de educação, eu acabo tendo uma perspectiva um pouco diferente, porque eu acho que a especulação está chamando atenção para o assunto, mas ainda vai um tempo para as pessoas de fato entenderem toda a plenitude. É isso que a gente está apostando, é isso que a gente quer levar. Eu entendi de onde veio, entendi para onde quer ir, entendi na verdade onde está indo de verdade, e o que eu posso fazer com isso, o que isso tem a ver comigo. Então, eu acho que ainda a educação vai um tempo, eu acho que alguns projetos vão ser mais concretos, e alguma fumaça vai começar a sair ainda do papel, enfim, vamos ver o que vai dar. Vai ser muito rico. Recomendo que o que a gente falou, eu achei incrível, que é compre um pouquinho, não para ficar rico, mas para entrar. Assim, é um assunto que vai. Vocês vão bater de frente com ele mais cedo ou mais tarde, vai seja mais cedo. Então, Juliana, Gabriel, Rosine, meus obrigados e obrigados de todos de coração. Vou pedir uma salva de palmas.